Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. O tema da mensagem: servindo a Deus em novidade de vida. O apóstolo Paulo denunciou uma religião que consistia em tentar ganhar méritos diante de Deus através do cumprimento da lei. Ele empregou a analogia do casamento. Uma mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Quando o marido morre, entretanto, ela está livre para casar-se novamente. As mulheres cristãs, tendo morrido para a lei, estão livres para unir-se a Cristo. A mulher cristã foi liberta de sua escravidão à lei, como seu velho mestre experimenta uma vida de liberdade em Cristo, seu novo Senhor. A motivação para sua nova vida de produtividade vem não das exigências da lei, mas de um desejo de responder ao amor de Deus. O Espírito Santo confere o poder para vivermos em novidade de vida com Cristo. Verso 4: mortos para a lei. Já não dependemos da lei dos sacrifícios do Antigo Testamento para sermos salvos e aceitos diante de Deus. Fomos alienados da antiga aliança da lei e unidos a Cristo para a salvação. Devemos crer em Jesus Cristo, receber o seu Espírito e a sua graça, e assim receber o perdão, ser regenerados e capacitados para produzir fruto para Deus. Verso 7: não conheci o pecado, senão pela lei. Os versículos 7 a 25 descrevem a experiência pré-conversão do apóstolo Paulo, ou de qualquer outra pessoa que procura agradar a Deus sem depender da sua graça, misericórdia e perdão. Nos versículos 7 a 12, o apóstolo descreve o período de inocência do indivíduo até chegar à idade de responsabilidade espiritual, até que deliberadamente peca contra a lei de Deus, escrita externamente ou no seu coração. Nos versículos 13 a 20, o apóstolo Paulo retrata um estado de escravidão ao pecado, porque a lei, uma vez conhecida, traz inconscientemente
o pecado para a consciência, e assim o indivíduo passa a ser realmente um transgressor. O pecado se torna seu senhor, embora ele se esforce para resistir-lhe. Nos versículos 21 a 25, o apóstolo revela o desespero total da pessoa à medida que o conhecimento e o poder do pecado reduzem à miséria. Versos 9 a 11. Eu, em algum tempo, vivia. As declarações do apóstolo Paulo: eu vivia e o pecado me matou, apoiam a crença geral que a criança é inocente até deliberadamente pecar contra a lei de Deus no coração. O ensino que diz que as criancinhas entram no mundo afetadas pela culpa do pecado e dignas da condenação eterna, não se acha nas Escrituras. Natural versus espiritual. Verso 14 a 25. Segundo, morre Cerúleo em batalha espiritual. A humanidade é influenciada por dois mundos: o mundo natural e o mundo espiritual. Enquanto eventos ocorrem no mundo natural, outros também acontecem no mundo espiritual. E, simultaneamente, toda a verdade bíblica tem um paralelo neste mundo. Isto se aplica também à luta entre a carne e o espírito, entre o desejo dado por Deus de sermos livres do pecado e da rebelião e a tentação de agradarmos a carne e darmos lugar a atitudes pecaminosas que entristece o Espírito de Deus. No mundo natural, os nossos pensamentos, que envolvem imaginação, ideias preconcebidas, circunstâncias, emoções, falar, ouvir e visão, são influenciados, governados e controlados pelo homem natural. O mundo espiritual é a dimensão em que, liberto da escravidão do pecado e da morte, vivemos uma rotina de milagres. Nessa dimensão, os nossos pensamentos são influenciados, governados e controlados pelo Espírito Santo e pela fé baseada na infalível Palavra de Deus. O apóstolo Paulo afirma que o homem natural é a parte de nosso ser governado por nossos sentidos, dominada por nossos hábitos antigos e pelo poder do pecado. Já o homem espiritual é aquela parte do ser humano redimida pelo sangue do Cordeiro, salvo por sua graça e liberta das leis do pecado e da morte. Essa parte de nós está entregue à obra e ao controle do Espírito Santo em nossa vida. O homem natural é escravo da lei do pecado. O homem espiritual está livre dela, não está mais aprisionado aos ditames da carne. Capítulo 6, 16.
e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Use sua vontade como arma ofensiva contra Satanás. Aquele que controla a nossa vontade nos controla. Essa é a mensagem implícita no texto em estudo. Se Deus está no controle de nossa vontade, Ele controla as nossas atitudes. Ao contrário, se Satanás estiver no controle da nossa vontade, ele é quem determina as nossas ações. Se você está no controle de sua vontade, o seu ego que está ditando o seu comportamento, pelo fato de sua vontade afetar todos os aspectos de sua vida. O objetivo de Satanás é enfraquecê-lo, deturpá-la, a fim de obter controle sobre ela. Uma das principais estratégias do diabo é tentar fazer com que vivamos para satisfazer a nossa vontade e os nossos desejos, em vez de dedicarmos-nos a cumprir a vontade de Deus nesta terra. Lembre-se de que a raiz do pecado é satisfazer ou colocar a vontade humana acima da vontade de Deus. Satanás não pode arrancar a sua vontade de você, não pode forçá-lo a pecar. Entretanto, ele irá mentir, enganar e lançar tentações para que você satisfaça a sua própria vontade e os desejos da carne, pecando assim contra Deus. Aquele que controla a vontade do homem, controla-o. Você precisa aprender a usar a sua vontade como arma ofensiva contra Satanás. Haja com autoridade e submeta à vontade de Deus diariamente. Você deve estar disposto a declarar: a minha vontade não mais me pertence. Precisa dedicar-se a cumprir a vontade de Deus diariamente. Não ceda. Quando você confessou a Jesus como Senhor e Salvador, a tua vida foi entregue totalmente, porque Ele te comprou com o precioso sangue derramado na cruz. E agora a vida não é mais tua, mas agora a vida é do Senhor. O corpo não é mais teu, agora é do Senhor. Como está a tua vida? Você tem servido a Deus em novidade de vida? Você pode declarar neste momento, como o apóstolo Paulo declarou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus de infinita compaixão e misericórdia, Tu és o Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nela há. Grande arquiteto, criador de todo este grande universo. Por isso eu te louvo, te adoro, te glorifico, ó Pai, na beleza da tua santidade, porque toda honra, toda glória, todo louvor pertence a ti, ó Pai. E neste momento, Senhor, eu te glorifico, ó Pai, e quero apresentar a tua igreja, a noiva eleita, escolhida, Pai. Liberta a tua igreja, desperta o teu povo, realiza uma grande obra de avivamento e despertamento no meio do teu povo,
povo, ó Pai. Toma esta nação, toma o presidente, meu Pai. Toma todas as autoridades civis, militares. Que haja paz nesta nação. Este demônio do distúrbio, da confusão, que ele seja repreendido, meu Pai. Ó Senhor amado, esta nação te pertence e nós declaramos a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém. Eu peço a todos que ainda não fez a tua inscrição, faça a tua inscrição e compartilha com mais 10 pessoas ou nos grupos para que eles possam também ser abençoados. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.